Primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre um QA Júnior. O que você precisa para se transformar em um QA Engineer Júnior? Lembrando, tá, galera? Eu tô falando QA Engineer, então a gente vai considerar que esse QA ele tem que saber automação, certo? Então ele tem que saber desenvolver automações para front-end, back-end, API, mobile, tanto faz, ok? Então eu tô considerando que a gente tá falando sobre QA Engineer Júnior. Por que eu tô falando isso? Porque sim, você pode começar como um QA manual e também existe todo um processo, né? Vamos dizer assim que você pode ser um QA manual pleno, um QA manual sênior, júnior, lead. Existem esses cargos, ok? Porém, não é sobre eles exatamente que eu vou falar. Eu vou falar aqui sobre um QA Engineer. Então ele tem que saber aí software test, né? Então entender as estratégias de teste, como implementar testes dentro de um time, saber desenvolver automações de teste, então saber desenvolver aí uma web automation, uma automação de API, ok? E acho que é isso, basicamente isso. Eu acho que não vai ter mais nenhum ponto aí que eu vou ter que abordar, começando pelo um QA Engineer Junior. Então, basicamente, um QA Engineer, né, sendo Junior, ele precisa trabalhar com software testing e automação. É basicamente isso, ok? Então vamos lá. O que um QA Engineer precisa saber? Agora eu vou entrar um pouquinho mais nos detalhes para eu poder trazer aqui informações mais completas para vocês. Eu não vou falar software testing e automação e é isso aí. Beleza. Na minha opinião, um QA Júnior, né, é uma pessoa que está começando na área. Então, é óbvio que ele não vai ter experiências prévias, óbvio, ele deve ter estudado, ele tá iniciando, deveria ser uma carreira de entrada, talvez tenha o estágio aí, mas o júnior é o que muita gente procura. E o que você precisa saber, na minha opinião, se eu fosse contratar um júnior, o que ele precisaria saber? Então ele basicamente precisa saber, como eu já mencionei, processos de software testing. Então, entender como funciona um processo de teste. Como aplicar testes funcionais, entender como funciona a pirâmide de teste, saber o que você precisa trazer para um time. Então, por exemplo, você vai trazer para um time, você vai testar manualmente, você tem que entender algumas estratégias de teste, de software testing, saber o que é, por exemplo, um teste de regressão, saber o que é um teste end-to-end, o que é um teste unitário, essas coisas. Você precisa saber isso. Claro, eu não estou falando aqui de unit test, né? Você não precisa saber fazer um teste unitário, isso é muito mais pro lado de um desenvolvedor do que pro lado de um QA, principalmente júnior. Porém, é muito legal que você saiba o que isso significa, é muito legal que você tenha isso em mente quando você está iniciando como um QA Júnior. Você pelo menos tem que saber quais são os testes que um desenvolvedor tem que fazer e o que você tem que fazer. Além disso, você tem que saber pelo menos uma forma de automação de testes, ok? E quando eu digo uma forma de automação de testes, significa que a gente tem várias, tá? Então, eu vou te falar as que existem, assim, do topo da minha cabeça, e aí você precisa pelo menos saber uma delas. Pelo menos saber uma delas. Então, por exemplo, saber fazer automação de front-end, então fazer testes automatizados para front-end, fazer testes end-to-end, fazer teste de integração, tudo pelo front-end, como se fosse um usuário utilizando ali mesmo o sistema. Temos também automação de API, então, caso você não saiba é interessante que você saiba como mexer numa API e como fazer automação de uma API, ok? Ou automação mobile também. A automação mobile é uma automação muito legal de ter no currículo e muitas empresas procuram e tem muita gente que não sabe trabalhar, então é bem legal você também ter automação mobile, ok? Interessante. Eu falei aqui que a gente precisava de um desses três, né, que eu mencionei antes, porém no curso da Lumistech a gente ensina 2 deles e bastante coisa mais. Talvez você não saia só um QA Junior daquele curso, você acaba saindo um QA Premium. Bem, então, outra coisa que você precisa aprender, API. Entenda a API, entenda como a API funciona, é muito importante. Mesmo que você não automatize a API, você tem que entender como consumir uma API, como utilizar uma API, como ela funciona para o seu dia a dia. É muito normal a gente trabalhar com APIs, principalmente API REST, ok? Então, foque e também aprender API. Você não precisa desenvolver uma API, deixar isso claro, mas aprender como se utiliza uma API é muito importante. E galera, saiba que tudo isso daqui que eu tô listando para vocês, a gente tem em vídeos aqui no canal da Lumistech. Então, você pode procurar que a gente ensina sobre software testing, tudo sobre software testing, como você começa numa área de QA, como que você faz tudo isso, como se faz automação do zero, a gente tem tudo isso em vídeo aqui na Lumistech. Pode dar uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Ok? E é basicamente isso que você precisa para um QA Junior. Outra coisa interessante, que é legal um QA Junior ter, um QA Engineer Junior ter, é entender como funciona um processo ágil. Você não precisa necessariamente saber criar um processo ágil e gerenciar um, porém é muito interessante que você saiba se comportar dentro de um processo ágil. E além disso, você precisa saber Git, ok?
Então, óbvio, né? A gente está falando aqui sobre Git, sobre desenvolvimento de automações de teste. Então, significa também que você vai precisar de desenvolvimento básico, ok? E é um desenvolvimento bem básico mesmo. Inclusive, eu tenho uma playlist de desenvolvimento básico, ainda estão saindo vídeos, mas a gente já tem 6 episódios muito legais que, caso você ainda não saiba desenvolvimento básico, você pode aprender ali. A gente utiliza JavaScript, que é a linguagem mais utilizada no mundo. E eu adoro. Beleza, galera. Isso é o que eu acho que um QA Engineer Júnior precisa para ser um QA Engineer Júnior. É interessante que ele tenha pelo menos isso para começar bem, tá? Você pode ter menos que isso e conseguir sim um emprego de QA Júnior, principalmente porque o mercado ele está aquecido em relação a isso. Porém, caso você queira se sentir mais confortável dentro do time, né, quando você começar, é legal que você saiba esses passos, tá? E entendam, eles são super simples de aprender, é uma questão de tempo e eu vou te dizer pouco tempo, porque eu já mencionei isso, QA é uma das áreas mais fáceis de se entrar dentro de TI. Ah, é verdade, vou falar aqui sobre o valor. Caso você queira se tornar um QA Engineer Júnior, esse daqui é o valor de um salário médio, né, de um QA Engineer Júnior aqui no Brasil, e esse daqui é o valor de um salário médio nos Estados Unidos, ok? Galera, lembrando, né, dependendo de onde você mora, do Brasil, ou até mesmo se você estiver trabalhando para uma empresa dos Estados Unidos, ou até mesmo da Europa, esses valores vão mudar muito, tá? Eles são bem voláteis, como vocês podem ver aí nos números. Porém, é uma média aí legal de você saber. É muito comum ter QA Júnior, né, aqui no Brasil, iniciando a carreira com 4 mil, 5 mil reais por mês, tá? E também pode acontecer que você conheça aí um QA que ele tá trabalhando e ele tá ganhando 2 mil, 2 mil e pouco, não chega nem a 3 mil, tá? Isso pode acontecer. Porém, o mais normal é o oposto do que você vê um QA ganhando mal.